Olá, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero discorrer com você mais um pouco com relação à palavra do nosso Deus. Eu estou aqui na carta de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, onde Tiago vai discorrer sobre a fé sem obra e a fé acompanhada com obras. Isso é muito interessante para nós cristãos aprendermos essas maravilhas aqui, porque são mandamentos de Deus como devemos viver nessa terra. Veja que o verso 14, Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha essas perguntas aqui tremendas para nós. O que nós, meus irmãos, temos feito até aqui para a glória de Deus? O que nós temos feito no reino de Deus? Nós estamos aí presenciando uma religiosidade falsa no mundo. Uma religiosidade que não produz vida, uma religiosidade falsa que não produz transformação nas pessoas. Ou seja, a pessoa diz que crê em Jesus, mas o mundo não conhece ela como um discípulo de Jesus. Na verdade, ela não é o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus disse. Ou seja, a fé verdadeira é aquela que causa impacto no mundo. Em primeiro lugar, causa impacto na própria pessoa que se converte. E aí, Tiago vai discorrer dizendo o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? É o que mais a gente vê hoje. Pessoas que, pelo fato de fazer parte de uma congregação ou de uma religião, pelo fato de todos os domingos ir no culto, participar do culto, para ela já está tudo certo. Para ela, essa é a fé verdadeira. Só que aqui a Bíblia deixa a pessoa impactada. Quando pergunta: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Imagina só, a pessoa ser só participante de culto, mas não influencia na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, não causa impacto em ninguém. Ele diz: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Que coisa, hein? E em seguida, ele vai trazer um ensinamento dizendo o seguinte: se alguém, de repente, chegar até vós, necessitado de alimento cotidiano, necessitados de roupa para vestir, e vocês disserem: vá em paz, né? Vá em paz, se alimente, vá em paz, se vista, e não der, tá? Ou não provar a tua fé verdadeira com a obra, ali, vestindo nu, dando alimento para o que tem fome. Tiago está dizendo assim: se você não vestir essa pessoa, se você não der o alimento para ela, a tua fé não é verdadeira. Ele diz no verso 27, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então é uma reflexão tremenda para nós, a fé verdadeira, né? É uma reflexão tremenda para nós esse texto de Tiago, que nos influencia a praticarmos obras para a glória de Deus. Afinal, lá em Efésios capítulo 2, lá no verso 10, diz que foi para as boas obras que Cristo nos salvou, para praticarmos obras para a glória de Deus. Assim, quando nós praticamos obras para a glória de Deus, isso prova que a nossa fé é verdadeira. Ainda em Tiago capítulo 2, verso 18, a Bíblia diz assim:
Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Que essa reflexão nos impulse a trabalharmos no reino de Deus para a glória do Senhor. Que essa reflexão aqui faça com que venhamos acordar, porque nós fomos salvos de graça pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo, mas não para ficarmos parados, não para cruzarmos os braços no reino de Deus, muito pelo contrário. Nós fomos chamados para o trabalho, nós fomos chamados para o serviço da obra. E quantas pessoas que necessitam da nossa ajuda, quantas pessoas perdidas, quantas pessoas nas trevas que precisam ser arrancadas dali pelo poder de Deus através de nós, através do nosso trabalho. Afinal, nós fomos chamados para fazermos a diferença no reino de Deus. Que venhamos ser crentes maduros, crentes fervorosos, crentes trabalhadores na seara, no reino, para a glória de Deus. E com isso, nosso Pai, Ele venha a ser glorificado. Que a nossa fé venha andar junto com as obras. Aliás, essas duas não podem se separar, né? Elas são casadas. Fé e obras. Inclusive, Tiago vai usar aqui tanto Abraão, né? Dá o exemplo de Abraão, que ofereceu ali o seu próprio filho como sacrifício diante de Deus, né? Obedecendo uma ordem do Senhor, e Raabe, que escondeu os espias, estava ali fazendo uma missão para a glória de Deus. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.